Você já manipulou o manipulador? Minha irmã gêmea sempre fez de tudo para ser o centro das atenções, chegando ao ponto de inventar crises médicas só para estragar cada vitória minha. Mas, no auge, ela destruiu tudo durante a premiação da minha empresa, aniquilando minha carreira, minha reputação e minha vida aos poucos. Foi aí que decidi pela vingança definitiva, desaparecer e deixar que ela mesma enfrentasse a vida vazia que construiu. Emma, minha gêmea, tentou me humilhar naquela noite, então tratei de garantir que ela nunca mais teria coragem de aparecer em público. Desde criança, Emma era mestre em sabotar meus momentos felizes. Quando ganhei o concurso de soletração na 4ª série, ela desmaiou bem no palco na hora da premiação, e o caos tomou conta. Paramédicos correndo, professores em pânico e minha conquista esquecida. Mais tarde, ela confessou. Prendeu a respiração até cair. Queria ver se acontecia mesmo, disse sorrindo. No meu aniversário de 13 anos, quando eu ia apagar as velas, Emma soltou que podia estar grávida. Nem menstruava ainda, mas pesquisou sintomas na internet e encenou um ataque de pânico tão bem que meus pais passaram a noite comigo no pronto-socorro, enquanto meus amigos iam embora sem entender nada. O bolo nem foi tocado. Eu nunca questionei. Como poderia? Todos acreditavam nela. A menina que desmaiava, cheia de alergias, com crises de saúde mental. Eu era só a gêmea fria, focada em resultados. Aquela que fazia a irmã se sentir menor só de existir. Aprendi a esconder minhas conquistas. Tirei nota máxima no vestibular e quis guardar segredo, até Emma acabar achando a carta. No jantar em que eu contaria, ela revelou que estava lutando contra um distúrbio alimentar. Passou meses trancada horas no banheiro, vomitando alto para todos ouvirem. A garota que amava comida virou a mais magra de todas, mas nada se compara ao dia que passei em MIT. Fiz tudo escondido, inclusive pedi que a carta chegasse na casa de uma amiga. Mesmo assim, Emma fuçou meu computador e achou o e-mail. Naquela noite, tomou um vidro de aspirina na minha frente. Perto de você, eu não sou nada. Ela chorava, enquanto eu ligava para o socorro. Talvez se eu sumisse todo mundo fosse mais feliz. Eu sabia que era atuação, mas aquela imagem dela, caída, babando, não saiu da minha cabeça. Acabei adiando a matrícula para cuidar dela. 3 dias depois, ela já estava recuperada e passou o ano inteiro falando como se sentia culpada por ter atrapalhado minha vida. 1 ano depois, tentei de novo a faculdade, agora bem longe de casa. 4 anos para construir quem eu era longe de ser apenas a gêmea da Emma. Só troquei algumas mensagens com minha família, visitei nos feriados e nada mais. Pela primeira vez consegui crescer sem alguém se autodestruir ao meu lado. Me formei, entrei numa startup de tecnologia e depois de 3 anos de muito trabalho, fui reconhecida na premiação anual da empresa por um projeto que salvou milhões. Cheguei a comentar com Emma numa ligação rara e ela fez questão de vir celebrar comigo. Estou tão orgulhosa de você, ela disse. Quero estar ao seu lado nesse momento. Eu devia ter percebido. A cerimônia foi num hotel chique, cheia de colegas, chefes, gente do mercado. Emma chegou cedo, encantou todos com seu jeito expansivo, parecia feliz por mim de verdade. No coquetel, depois que recebi o prêmio, fui apresentar Emma para a equipe, e então começou o espetáculo. Tenho tanto orgulho da minha irmã, disse alto. Eu que precisava falar por ela nos eventos de família, porque ela se escondia no banheiro, chorando de ansiedade. Por isso aqui é um marco para ela. Meu colega Mark surpreso. Sério? Ela é a melhor apresentadora do time. Emma soltou aquele risinho que eu conhecia tão bem. Ela aprendeu a fingir direitinho. Na infância chamavam ela de gêmea esquisita. Eu que consertava tudo depois. Tentou disfarçar como piada, mas o veneno estava lá. Minha gerente Lisa ergueu a sobrancelha. Nunca reparei dificuldade nela. Lida com os maiores clientes. Ah, mas você não vê o que eu vejo, insistiu Emma, a voz ecoando pelo salão. Ela ensaiava conversas no espelho por horas, treinava 1000 vezes só pra dar um oi. Ali, tudo fez sentido. Emma tinha carreira em marketing, um noivo apaixonado, uma vida perfeita. Ela nunca teve problema de saúde mental, nem era insegura. Só não aguentava me ver brilhar sem tentar apagar minha luz. Apoiei a taça de champanhe. Emma, para de inventar coisas sobre mim. O barulho em volta sumiu. Ela piscou. O sorriso ameaçou desmoronar. Você passou a vida toda garantindo que só você fosse notada. Toda vez que eu conquistei algo, você dava um jeito de estragar. Tá surtando agora? Ela rebateu. Não, Emma. Cortei. Quem surtava era você. Sempre no momento exato. Sempre que algo bom acontecia comigo, você armava uma emergência. Você não é irmã protetora. É quem me ensinou que, às vezes, família pode ser a pior ameaça. Ela finalmente parou e me deixou ali. Eu ainda não imaginava, mas minhas palavras feriram Emma mais do que eu pensava. E ela faria de tudo para acabar com tudo que eu conquistei. Voltei pro quarto do hotel atordoada, mãos trêmulas depois do confronto. O corredor parecia não ter fim, meus passos ecoando no mármore. Meu celular vibrava sem parar na bolsa, mas não tive coragem de olhar. Só queria respirar um pouco. O elevador demorou uma eternidade. Um casal entrou, animado com a festa, e só pensei em não ser reconhecida. Meu reflexo na porta mostrava alguém que eu mal conhecia. Rímel borrado, rosto vermelho, segurando o prêmio como se fosse salvação. Tirei os saltos assim que cheguei no quarto e mergulhei na cama. O celular seguia vibrando sem parar. Quando finalmente peguei, senti o gelo na barriga. 47 notificações. LinkedIn lotado de mensagens. Instagram cheio de marcações. Mas o que me travou foi a prévia de mensagem. Emma já tinha postado um vídeo. Mãos trêmulas, abri o Instagram.
Lá estava, postado há 20 minutos. O rosto de Emma, coberto de lágrimas, tomava a tela. Na legenda, quando sua própria irmã te ataca só porque você quis compartilhar a felicidade dela, meu coração fica em pedaços. Já tinha mais de 300 visualizações e subindo. Apertei o play, mesmo sabendo que não devia. A voz da Emma, perfeitamente calculada para parecer abalada, mas forte, invadiu o quarto. Ela contou como atravessou o país de avião só para me apoiar e acabou sendo humilhada na frente dos meus colegas. A câmera estava posicionada de um jeito que mostrava as lágrimas, mas escondia o olhar calculista que eu conhecia bem. Os comentários começaram a pipocar. Sinto muito pelo que aconteceu com você. Sua irmã parece tóxica. Família pode ser cruel demais. Meus colegas começaram a se envolver também. A esposa do Mark deixou vários emojis de coração. Meu celular tocou. Era minha mãe. Deixei cair na caixa postal. Logo depois, chegou uma mensagem da Emma. Você me humilhou. Agora vou mostrar para todo mundo quem você realmente é. Só de ler, senti um frio na espinha. Ela tinha dito exatamente isso quando a gente tinha 12 anos, depois que ganhei a feira de ciências, e ela tentou dizer que roubei a ideia dela. Comecei a tirar print de tudo na hora. O vídeo, os comentários, a mensagem. Minhas mãos agiam no automático, reflexo de anos documentando o comportamento dela. Assim que salvei tudo na nuvem, bloqueei a Emma em todas as redes. O silêncio que veio depois foi libertador e assustador ao mesmo tempo. Meu celular tocou de novo. Agora era a Lisa, minha gerente. Atendi no terceiro toque. Ela perguntou se eu estava bem e comentou que tinha recebido um vídeo preocupante. Respondi de forma controlada, mantendo o tom profissional. Disse que era um assunto de família e que eu estava resolvendo. Ela pareceu satisfeita, mas me lembrou da apresentação para o cliente na segunda-feira de manhã. Garanti que estaria pronta. Não consegui dormir direito. Fiquei deitada na cama do hotel, encarando o teto e revivendo tudo. Sempre que fechava os olhos, lembrava da encenação da Emma na cerimônia, do jeito como ela sorria enquanto acabava com a minha reputação. 3 da manhã, desisti de tentar dormir e abri o notebook para adiantar a apresentação de segunda. No dia seguinte, cheguei cedo ao escritório torcendo para fugir das perguntas. O prédio estava quase vazio, só uns poucos tomando café na copa. Consegui chegar na minha mesa sem problemas e mergulhei nas planilhas. Perto das 9, o Mark apareceu no meu cubículo. O sorriso tranquilo de sempre tinha sumido. Agora ele estava com um ar apreensivo. Perguntou se podíamos conversar a sós. Meu estômago afundou. Na salinha de reunião, ele ficou desconfortável antes de começar a falar. A esposa dele tinha visto o vídeo e estava preocupada com o ambiente de trabalho dele, com quem ele estava convivendo. Ele fez questão de dizer que não acreditava na história da Emma, mas como a esposa está grávida, ficou ansioso com qualquer confusão. Concordei, mantive a expressão neutra e garanti que era apenas um problema familiar isolado, que não ia afetar nosso trabalho. Ele pareceu aliviado, mas ainda inseguro quando saiu. Assim que voltei para minha mesa, percebi vários colegas me olhando de canto de olho. As conversas paravam quando eu passava. O vídeo estava se espalhando pela nossa rede profissional como incêndio em mato seco. Abri o LinkedIn e vi o desastre. A Emma marcou a empresa, usou hashtags sobre bem-estar no trabalho e traumas familiares. Transformou minha conquista profissional em palco pessoal dela. Eu tinha 2 opções: responder publicamente e correr o risco de piorar tudo, ou ficar quieta e deixar ela comandar a narrativa. Tudo em mim queria me defender, postar meu vídeo contando anos de manipulação, mas sabia que isso só alimentaria a confusão e me faria aparecer na defensiva. Escolhi o silêncio, fechei o LinkedIn, desliguei as notificações e foquei na apresentação. O trabalho sempre foi meu refúgio, e eu não ia deixar a Emma tirar isso de mim. Mas ela entendeu meu silêncio de outro jeito. Na hora do almoço, ela já tinha postado uma continuação, falando sobre como, segundo ela, meu padrão de agressividade afetou a vida dela toda. Se colocou como eterna vítima, dizendo que só queria amar uma irmã que vivia machucando. O post era bem construído, com detalhes suficientes para soar convincente, e emoção de sobra para gerar empatia. À tarde, o RH me ligou. Precisavam marcar uma reunião obrigatória para a manhã seguinte. Política da empresa, explicaram. Quando situações podem afetar o ambiente de trabalho. Concordei, tentando manter a voz firme apesar do nó no estômago. Meus pais ligaram 17 vezes. Atendi na 18ª. Minha mãe chorava, querendo saber o que eu tinha feito com a Emma. Meu pai, ao fundo, perguntava por que eu não conseguia me dar bem com a minha irmã. Tentei explicar, mas eles já tinham visto o vídeo e formado opinião. Terminamos a ligação com minha mãe avisando que iam vir resolver tudo pessoalmente. Então chegou o e-mail que gelou meu sangue. Nosso maior cliente, aquele contrato que lutei tanto para conseguir, estava preocupado. Tinham recebido contato de alguém dizendo ser minha irmã, alertando sobre meu comportamento instável. O e-mail era educado, mas exigente. Queriam garantias de que a conta deles estava em boas mãos. Liguei na hora. Fiquei 40 minutos tentando tranquilizá-los. Durante a conversa, citaram detalhes da minha infância que só a Emma podia saber. Ela tinha ligado pessoalmente, se apresentando como uma familiar preocupada, tentando protegê-los da irmã problemática. Ficou claro o tamanho do estrago. Não era só vídeo para ganhar simpatia. Ela estava entrando em contato com todos da minha rede profissional. Abri o LinkedIn de novo e vi o padrão. Ela já tinha acessado o perfil de todos os meus colegas, clientes, até ex-colegas de escola que trabalhavam na área. A Lisa me chamou na sala dela. Tinha reparado numa coisa interessante no site da empresa da Emma. Ela se apresentava como especialista em gestão de crises e reabilitação de reputação. Não era só vingança, era literalmente o trabalho dela. O pessoal da segurança do hotel ligou. Disseram que tinham imagens de tudo o que aconteceu na cerimônia.
Meu coração bateu forte. Finalmente uma prova de que a Emma estava mentindo. Mas tinha um porém. Só poderiam liberar com ordem judicial. Política do hotel. Agradeci e anotei para procurar um advogado. Naquela noite, sentei no apartamento tentando entender tudo o que tinha acontecido. Em menos de 48 horas, consegui colocar em risco meu emprego, minha reputação e minha sanidade. Aquela menina que fazia tempestade em copo d'água na infância agora era profissional nisso. Meu celular vibrou com um e-mail do RH. Anteciparam a reunião. Precisavam falar comigo logo cedo. O assunto do e-mail fez meu estômago despencar. Afastamento administrativo, até investigação. Me servi uma taça de vinho e abri o notebook. Se a Emma queria bancar a vítima profissional, eu ia ter que documentar tudo. Cada post, comentário, cada interação. Aprendi faz tempo que a única forma de me proteger das mentiras da Emma era registrar a verdade nos mínimos detalhes. No meio do trabalho, chegou uma mensagem de um número desconhecido. Quase ignorei, mas reconheci o DDD. Era da cidade dela. A mensagem era curta. Isso é só o começo. Fiz print na hora para juntar ao meu arquivo que só crescia. Emma tinha finalmente mostrado o jogo. Não era sobre sentimentos feridos nem problemas de família. Era guerra. E ela vinha se preparando para isso a vida toda. No dia seguinte, mal vi o tempo passar. Me arrumei com todo cuidado para a reunião com o RH. Escolhi a roupa mais profissional que tinha. O clima no escritório estava estranho enquanto eu caminhava pelos corredores. As conversas silenciavam e todos me olhavam indo em direção à sala de reuniões. A diretora de RH, com quem eu mal tinha falado antes, sentou na minha frente com uma pasta enorme. Explicou que, por conta da situação e do possível impacto no ambiente, decidiram me colocar em licença administrativa enquanto investigavam o caso. Eu continuaria recebendo, mas estava proibida de acessar os sistemas da empresa ou falar com clientes. Assinei os papéis, esvaziei minha mesa sob o olhar da segurança. 4 anos de trabalho duro, resumidos numa caixa de papelão. Vi Mark baixar os olhos para não cruzar com os meus. Lisa me olhou com pena, mas ficou calada. No estacionamento, sentei no carro tentando digerir tudo o que tinha acontecido. Emma tinha levado essa. Mas enquanto dirigia para casa, uma coisa ficou clara na minha cabeça. Ela errou a mão. Deixou escancarado de que era capaz. O jeito que agia. Passei a vida tentando escapar do caos da Emma. Mas talvez fosse hora de parar de fugir. O caminho de volta parecia não acabar nunca. Eu apertava tanto o volante que os dedos ficaram brancos. A caixa com 4 anos da minha vida ia do meu lado. Testemunha silenciosa da minha queda. A cada sinal vermelho, eu conferi o celular, vendo em tempo real a campanha da Emma se espalhar nas redes. Quando cheguei em casa, larguei a caixa na cozinha e fui direto mapear a estratégia dela no notebook. Ela já tinha postado mais 3 vídeos desde cedo, todos programados para gerar o máximo de engajamento. O número de seguidores dela explodiu. Comentários de desconhecidos chegavam aos montes, apoiando, contando histórias parecidas de irmãos tóxicos. A narrativa dela ganhava força a cada hora. A campainha tocou. Pelo olho mágico, vi o síndico com um envelope na mão. Ele explicou que alguém ligou para a administradora preocupado com meu estado mental. Então precisavam fazer uma verificação. Tranquilizei, peguei o envelope e fechei a porta. Dentro, uma notificação formal me obrigando a me reunir com a administração do prédio em até 48 horas. Emma tinha descoberto meu endereço. Corri pro contrato de aluguel, procurando alguma brecha que poderiam usar contra mim. Meu celular vibrou com mensagem do James, meu namorado há 2 anos. Ele contou que estava num happy hour quando o colega Robert comentou de um vídeo viral com meu nome. James queria saber se eu estava bem. Fui pra casa dele tentando explicar tudo. Ele ouviu, ficando cada vez mais preocupado. Abriu os vídeos e assistiu a performance da Emma com a testa franzida. Quando terminei de contar, ele ficou em silêncio, até sugerir que talvez eu devesse pedir desculpas para encerrar tudo. Ouvir isso foi como levar um soco. No dia seguinte, acordei e vi que Emma postou uma foto nossa de infância. Nós duas com uns 7 anos. Abraçadas, vestido igual, sorriso banguela. A legenda: sinto falta da minha irmã. Problemas de saúde mental afastam famílias, mas nunca vou deixar de amá-la. Já tinha sido compartilhada milhares de vezes. Minha melhor amiga, Catherine, ligou enquanto eu fazia café. Nos conhecemos na faculdade. Ela já conhecia algumas histórias da Emma, mas agora comentou que a própria Emma tinha procurado por ela no Facebook, dizendo estar preocupada comigo. Pela voz dela, dava pra notar a dúvida. Ela quis saber se eu estava realmente bem. Passei a manhã levantando uma linha do tempo das ações da Emma, documentando cada coisa desde a infância. Pra mim, o padrão era claro. Mas será que mais alguém enxergaria? Minha poupança tinha 18 mil reais guardados para a entrada de um apartamento, mas agora talvez fossem pro advogado. A reunião de verificação de bem-estar com a administração do prédio foi um desastre. Eles receberam várias ligações relatando comportamentos estranhos, inclusive dizendo que eu tinha sido vista falando sozinha na garagem. Eu nem passava lá há semanas. Recebi uma advertência e sugeriram que eu buscasse ajuda profissional. O próximo passo da Emma veio pelo grupo de terapia. Participo de sessões mensais há 2 anos para tratar ansiedade. Na terça, assim que cheguei, a terapeuta me chamou de canto. Uma nova integrante entrou na semana anterior, uma mulher com traumas familiares, que contou sobre o surto violento da irmã num evento público. Os detalhes não deixavam dúvida de que era minha história, sob o ponto de vista da Emma. Passei a sessão inteira sentindo os olhares desconfiados de quem antes me apoiava. Emma ficou do outro lado do círculo, limpando lágrimas enquanto falava do medo e da decepção. Quando a terapeuta perguntou se alguém queria comentar, preferi ficar em silêncio. Qualquer reação só alimentaria a história dela. Depois,
Emma veio falar comigo no estacionamento, usando meu cachecol favorito, aquele que sumiu na última vez que ela esteve na minha casa. O olhar era de falsa preocupação, sugerindo que a gente conversasse. Entrei no carro e fui embora, ignorando. Meus pais chegaram no dia seguinte, 5 horas de viagem, chamados pela Emma, que tinha ligado chorando. Bateram na minha porta, minha mãe com o rosto inchado de tanto chorar, meu pai visivelmente desapontado. Deixei que entrassem, preparei um chá e tentei explicar meu lado, mas eles já tinham visto os vídeos, lido os comentários e formado opinião. Minha mãe insistia, por que eu não podia me dar bem com minha irmã? Meu pai, em voz alta, se perguntava onde tinham errado na criação. A conversa expôs algo assustador. A Emma passou meses ligando toda semana para meus pais, instigando desconfianças sobre minha saúde mental. Inventava mudanças de humor que nunca tive. Falava de um isolamento inexistente e de uma dedicação ao trabalho que, segundo ela, era exagerada e preocupante. Quando chegou o dia da cerimônia, meus pais já estavam prontos para acreditar em tudo o que ela dizia. Naquela noite, enquanto eles se hospedavam num hotel próximo, recebi um e-mail de um escritório de advocacia. A Emma tinha entrado com um pedido de medida protetiva, alegando perseguição constante e citando o confronto durante a cerimônia. A audiência ficou marcada para a semana seguinte, e o que me chamou a atenção foi a data do protocolo. Ela entrou com o pedido logo na manhã seguinte à cerimônia, horas antes de postar o primeiro vídeo. Tirei 5 horas. 00 da poupança e contratei uma advogada no dia seguinte. Ela analisou o processo e logo percebeu o tom calculado e o preparo profissional de cada palavra. A Emma anexou prints de mensagens antigas, todos cuidadosamente editados para tirar qualquer contexto. Numa delas, por exemplo, eu dizia: "Não aguento mais ficar perto de você." Mas a frase tinha sido dita numa conversa em que a Emma estava completamente bêbada no jantar de formatura. Minha advogada recomendou reunir o máximo de testemunhas e documentos que pudessem mostrar o padrão de comportamento da Emma. Procurei a Catherine, expliquei que precisava do depoimento dela sobre tudo o que tinha visto ao longo dos anos. Horas depois, ela respondeu dizendo que preferia não se envolver numa disputa familiar. O James foi se afastando cada vez mais conforme a situação piorava. Um colega dele, o Robert, começou a namorar uma mulher do marketing, super simpática, que tinha puxado assunto com ele pelo LinkedIn. Quando o James me mostrou a foto dela durante um jantar, senti um arrepio. Era a Emma, só que usando outro nome. Ela tinha se infiltrado no meu círculo de amigos. A audiência chegou antes do que eu esperava. Sentei com minha advogada, vi a Emma entrar com a equipe jurídica dela. Ela encenou a vítima perfeita. Roupa discreta, maquiagem quase nada, lenço na mão. O advogado dela me pintou como instável, agressiva, ciumenta do sucesso da minha irmã gêmea. Apresentaram conversas editadas, o vídeo da cerimônia e depoimentos de pessoas dizendo que estavam preocupadas. Quando chegou minha vez, tentei explicar tudo. Apresentei as conversas completas, mostrei o histórico de comportamentos, montei uma linha do tempo. Mas, sem testemunhas a meu favor, parecia só desespero para desviar o foco. O juiz concedeu uma medida protetiva temporária até a audiência definitiva. Eu não podia me aproximar nem entrar em contato com a Emma. Tinha que manter 150 metros de distância. As consequências profissionais foram imediatas. O RH prorrogou minha licença administrativa por tempo indeterminado. Colegas que antes eram próximos pararam de responder. Meu principal cliente solicitou formalmente outro gerente de contas. A Lisa me mandou um e-mail curto sugerindo que eu focasse em resolver meus problemas pessoais. Descobri que enquanto rolava a audiência, a Emma estava ocupada nas redes sociais, contando sobre o processo e apresentando a medida protetiva como proteção contra uma irmã desequilibrada. Os comentários logo se encheram de mensagens de apoio de gente que dizia ter passado por situações parecidas. Minha reputação profissional desabava diante dos meus olhos. A administração do prédio mandou outro aviso. Receberam queixas sobre discussões e comportamentos estranhos, e as câmeras mostraram uma mulher parecida comigo agindo de forma esquisita nas áreas comuns. Pedi para ver as imagens, mas disseram que tinha dado problema técnico. Me deram 30 dias para sair do apartamento, ou enfrentaria despejo. O James pediu para a gente se encontrar numa cafeteria. Sentou na minha frente, sem coragem de olhar nos meus olhos, e explicou que o chefe dele tinha recebido ligações preocupadas sobre o estado mental da namorada. A empresa não queria se envolver em polêmica. Ele teria que escolher entre nós e a carreira. Ele escolheu a carreira. Saiu de casa enquanto eu estava no escritório da minha advogada analisando o novo processo movido pela Emma. Sozinha no apartamento naquela noite, percebi que estava fazendo exatamente o que a Emma sempre dizia, monitorando cada passo dela, tirando prints de tudo, analisando cada post. Me vi transformada na pessoa paranoica e isolada que ela descrevia para todo mundo. Foi um choque, mas eu não conseguia parar. Criei um perfil falso no LinkedIn usando dados de uma colega de faculdade já falecida, só para acessar a rede da Emma. Cada vez mais eu cruzava limites éticos, convencida de que tudo era questão de sobrevivência. Nas conexões dela, uma coincidência me chamou a atenção. 3 ex-colegas saíram da empresa antiga dela na mesma época. Mandei mensagem para uma delas com toda a cautela. A resposta veio rápido e foi assustadora. Ela tinha passado por algo muito parecido. A Emma destruiu a reputação dela depois que ela recebeu uma promoção cobiçada. Com medo de represálias, a mulher assinou um acordo de confidencialidade ao sair e só desejou sorte, dizendo que não podia ajudar. O Robert, agora namorado da Emma, apareceu no próximo evento social. Chegou perto do grupo do James com a Emma ao lado, apresentando-a como nova namorada. Ela vestia um vestido idêntico a um meu,
cabelo arrumado como o meu. Quando alguém comentou sobre a semelhança, ela riu e falou que sempre admirou meu estilo. Apesar de tudo, o peso financeiro aumentava. Os honorários da advogada consumiram minhas economias. O cartão de crédito virou o único jeito de pagar as contas. Minha empresa anunciou uma reestruturação e eliminou meu cargo enquanto eu ainda estava afastada. A carta de demissão chegou no mesmo dia em que a Emma postou sobre novas oportunidades profissionais. O confronto final veio no supermercado. Tentei sair sem chamar atenção, mas a Emma veio atrás de mim, falando alto sobre estar preocupada comigo. Quando virei para ir embora, ela tropeçou de propósito e gritou que eu tinha empurrado. Os outros clientes correram para ajudar, todos com os celulares gravando. O vídeo viralizou em poucas horas. Meu advogado ligou com a notícia. A empresa formalizou minha demissão, alegando risco para a imagem. O plano de saúde acabaria em 30 dias. Meu substituto já tinha sido contratado, indicado pela própria empresa da Emma. Minha mãe ligou naquela noite e foi direta. Só testemunharia a meu favor se eu largasse tudo, voltasse para casa e aceitasse fazer terapia familiar, do jeito que ela queria. A condição era clara: aceitar a narrativa da Emma em troca de apoio. Eu recusei, consciente de que enfrentaria a audiência sozinha. As imagens das câmeras de segurança de vários prédios finalmente vieram à tona, graças à intimação feita pelo meu advogado. Elas mostravam a Emma entrando repetidas vezes no meu prédio nos últimos 2 meses, mesmo ela insistindo que não sabia onde eu morava. Era ela a mulher andando de jeito esquisito pelas áreas comuns, vestindo roupas parecidas com as minhas. Mas, sem provas mais concretas, parecia só uma tentativa desesperada de jogar a culpa para cima de mim. Na última sessão de terapia, antes de eu parar por falta de dinheiro, minha terapeuta comentou, com todo cuidado, que talvez o meu comportamento estivesse, sem querer, alimentando as desconfianças da Emma. Me isolar, criar perfil falso no LinkedIn, registrar tudo obsessivamente, visto de fora, só reforçava na história dela. Saí dali percebendo que ao lutar contra a Emma, eu estava justamente virando o que ela sempre disse que eu era. Acabei sentada no carro, em frente ao prédio dela, 2 da manhã, laptop aberto, escrevendo num blog anônimo para expor o passado da Emma. O segurança veio bater no vidro, perguntando por que eu aparecia ali todas as noites naquela semana. Só então percebi que tinha caído num ciclo. Emma traçou o mapa da minha vida, e agora, eu traçava o dela. O blog foi ganhando seguidores aos poucos. Outras vítimas apareceram, cada uma contando suas histórias, todas parecidas. Emma deixava para trás carreiras e relações destruídas, sempre posando de vítima, mas ninguém queria se expor, presos por acordos de silêncio ou medo. Publiquei os relatos de forma anônima, tentando montar um caso que ninguém importante queria enxergar. A resposta da Emma veio rápido. Ela publicou um texto sobre perseguição virtual e assédio anônimo, e a empresa dela logo divulgou nota dando apoio total à funcionária naquele momento difícil. Minha tentativa de me defender virou mais uma prova contra mim. O aviso de despejo chegou enquanto eu arrumava o que restava do escritório. 30 dias se passaram. Ou eu saía por vontade própria, ou ia para a justiça. Sem emprego, sem dinheiro e com uma ordem de restrição nas costas, achar um novo lugar parecia impossível. Emma foi arrancando, uma a uma, as bases da minha vida. Num surto de lucidez misturada com desespero, me vi entrando no prédio onde ela trabalha, com um saquinho de comprimidos na mão, planejando esconder na mesa dela. Eu já sabia a rotina dela quando estaria em reunião. Conhecia os pontos cegos das câmeras, descobertos nas minhas noites de vigília. Cheguei até a porta do andar dela, mão na maçaneta, mas travei ali, percebendo que tinha ultrapassado um limite sem volta. Mesmo assim, as câmeras que Emma instalou me pegaram. Minha tentativa virou prova de que eu estava ficando cada vez mais perigosa. A ordem de restrição foi estendida. Fui proibida de pisar no distrito comercial inteiro. Eu finalmente virei a irmã descontrolada que ela sempre descreveu. Cada pequena vitória minha era só uma nova brecha para a Emma explorar. Quando denunciei o padrão dela, ela agradeceu publicamente por eu ter ajudado a torná-la mais forte. Quando revelei suas mentiras, ela usou como prova da minha obsessão. Minha luta pela verdade passou a ser encarada como desequilíbrio. Meus pais convidaram nós duas para o dia de ação de graças. Apesar de tudo, mamãe insistiu que ia ser um terreno neutro, onde poderíamos nos acertar. Eu sabia que era cilada, mas, sem ter para onde ir e sem dinheiro para pagar um hotel, coloquei o que sobrou da minha vida no carro e fui para casa. O quarto de infância estava do mesmo jeito, cheio de fotos minhas e da Emma de várias idades, troféus idênticos das coisas que fizemos juntas, tudo fingindo uma proximidade que nunca existiu de verdade. Deitei na cama antiga, olhando pro teto, sabendo que a Emma chegaria no dia seguinte com mais um de seus teatros. Ela entrou como se fosse uma rainha, Robert do lado, braços cheios de presentes para os nossos pais. Se apresentou como uma filha de sucesso voltando para casa, enquanto eu me escondia no quarto de infância feito um fantasma. No jantar, ela contou do novo cargo numa startup de tecnologia, cheia de planos animados. O trabalho soava familiar porque era mesmo. Ela assumiu exatamente meu antigo posto. Durante a sobremesa faltou luz. Uma tempestade de inverno derrubou a energia na vizinhança. À luz de velas, manter as aparências ficou mais difícil. Nós duas estendemos a mão ao mesmo tempo para cortar a torta, nossas mãos se encontrando em cima do cabo da faca. Ficamos ali,
nenhuma querendo soltar antes. O rosto do papai ficou vermelho, depois pálido. Ele levou a mão ao peito, perdendo o fôlego. A faca caiu na mesa quando corremos para socorrê-lo. Mamãe ligou para o 192 enquanto eu e Emma fazíamos massagem cardíaca, trabalhando juntas pela primeira vez em décadas. A ambulância chegou na hora em que a energia voltou, revelando o rosto pálido do nosso pai e as lágrimas da mamãe. No hospital, o médico explicou que foi um infarto leve provocado pelo estresse. Ele se recuperaria, mas teria que evitar emoções fortes. Mamãe olhou de mim para Emma com expressão firme e nomeou a Emma como responsável pelas decisões médicas, caso fosse preciso, dizendo que ela parecia mais equilibrada. Aquela foi a facada final, doída como nenhuma outra. Saí do hospital ao amanhecer, com uma clareza que nunca tive. Eu podia continuar lutando e perder de vez minha família, ou aceitar o papel que a Emma escreveu para mim. Nenhuma opção era vitória, só formas diferentes de perder. Então resolvi escolher um caminho novo. Fui até o carro, dirigi até a antiga casa e entrei pela mesma janela que a Emma usava na adolescência para chamar atenção. Arrumei só uma mala com o essencial, deixei o celular em cima da cama e sumi naquela manhã gelada. Emma ficaria com tudo o que sempre quis: família, carreira, a vida que ela própria construiu, mesmo sabendo que tudo era uma farsa que todos preferiam ignorar. Ela venceu ao me tornar a vilã de que precisava. Minha liberdade veio quando percebi, enfim, que alguns jogos só se vencem recusando-se a jogar. Peguei a estrada rumo a uma cidade nova, usando as habilidades que a Emma, sem saber, me ensinou sobre recomeçar. Enquanto isso, ela já postava sobre o misterioso sumiço da irmã, preparando seu próximo show. Agora, o que eu tinha pela frente era a chance de uma vida em que ser a gêmea da Emma não fosse mais minha identidade. A estrada se estendia diante de mim, cada quilômetro me afastando daquela versão de mim que fui obrigada a ser, e me aproximando de quem eu ainda posso me tornar.